Por quase uma década, a Lufthansa ignorou o Airbus A350-1000. A aeronave foi feita para superar o Boeing 777-300ER, voar mais longe e ainda ser mais eficiente. A British Airways comprou, a Qatar comprou, a Cathay comprou, mas a Lufthansa, uma das maiores operadoras de voos longos da Europa, nem um único pedido. Então, do nada, em 2023 comprou 10. Em dezembro de 2024, mais 5. O que mudou? A resposta não é teimosia. É sobre como uma das companhias aéreas mais inteligentes da Europa foi encurralada. Então, como chegamos aqui? Primeiro, precisamos falar sobre o irmão menor do A350-1000, o A350-900. Esse avião é o Coringa de longo alcance da Lufthansa, operando desde 2017 em rotas da Alemanha para Hong Kong, Los Angeles e São Paulo. Ele acomoda de 293 a 318 passageiros e tem um alcance de 8.500 milhas náuticas. Agora, o A350-1000 expande essa fórmula. Com cerca de 7 metros a mais, a variante 1000 normalmente leva de 375 a 400 passageiros, com alcance estendido para até 9.000 milhas náuticas. Essa expansão é uma jogada incrível. A Airbus o posicionou como o matador do 777-300ER, já se preparando para o futuro 777X da Boeing. Grandes operadores entraram na jogada. A Qatar Airways foi cliente de lançamento. A British Airways fez pedidos expressivos. A Cathay Pacific entrou cedo. Todos apostando que essa aeronave dominaria as rotas de longo curso. Mas a Lufthansa continuou pedindo mais A350-900. Eles fizeram sua grande aposta em outro lugar. É aí que a resistência deles fica confusa. A Lufthansa opera gigantescos hubs globais. Frankfurt lida com mais de 61 milhões de passageiros por ano. Munique é a potência secundária da companhia. Esses não são só aeroportos, são máquinas de conexão que alimentam passageiros para todos os continentes. A rede da Lufthansa clamava pelo A350-1000, tráfego pesado de longo curso para a Ásia, com voos diários para Tóquio, Seul, Hong Kong e Xangai. Grandes operações na América do Norte, servindo Nova York, Los Angeles, Chicago, Toronto e mais. Rotas que alcançam a América do Sul, África e Oriente Médio. Essas rotas de alta demanda e longa distância são exatamente onde a combinação do A350-1000, de cerca de 380 assentos e 9.000 milhas náuticas de alcance, deveria dominar. Mais assentos significam mais receita por voo. Esse alcance cobre praticamente qualquer destino onde os passageiros queiram ir direto. E aqui está o óbvio. Eles já operavam o A350-900. Os pilotos da Lufthansa estavam treinados nos sistemas. As equipes de manutenção conheciam a aeronave. As operações entendiam suas características de desempenho. Adicionar o A350-1000 devia ser a decisão mais fácil da aviação. Mesmo cockpit, mesmos procedimentos, só que com mais assentos e alcance um pouco maior. Então, por que a Lufthansa não entrou nessa por quase uma década? A resposta revela 4 cálculos estratégicos que separam o planejamento sofisticado de frota de decisões óbvias. Primeiro, vamos falar sobre o problema de sobreposição. Embora o A350-1000 fosse maior que o 900, não era grande o suficiente para importar na visão de longo prazo da Lufthansa. O 900 acomoda cerca de 315 passageiros. O 1000 leva cerca de 380. Isso é só cerca de 60 a 70 assentos a mais. Para uma companhia aérea que pensa em blocos de frota e otimização de rotas, isso é apertado demais. Você acaba com 2 aeronaves cumprindo missões parecidas, mas com procedimentos operacionais diferentes. Uma diferença pequena, mas ainda assim diferença. O ganho de capacidade não era transformador o bastante para justificar a complexidade operacional. Segundo, a Lufthansa já tinha feito sua aposta. Setembro de 2013.
A Lufthansa virou cliente de lançamento do Boeing 777-9, encomendando inicialmente 34 aviões. Isso não foi só compra de aeronave, era a visão da empresa para o futuro da aviação de longa distância. O 777-9 prometia algo que o A350-1000 simplesmente não podia oferecer: um salto quântico real de capacidade. Estamos falando de uma aeronave que poderia levar cerca de 400 passageiros, com autonomia para voar direto de Frankfurt para quase qualquer lugar do mundo. Nas rotas mais lotadas da Lufthansa, nas temporadas de pico, isso significava eficiência revolucionária e uma substituição sólida para sua frota de 747-8 quando chegasse a hora. Agora, vamos falar de política rápido. Pode parecer cínico, mas essa é a realidade das companhias aéreas. A Lufthansa mantém deliberadamente relações equilibradas com Airbus e Boeing. Não se trata só de ter as melhores aeronaves, é sobre preservar poder de negociação que pode economizar centenas de milhões ao longo do tempo. Se você coloca todos os pedidos na Airbus, perde o poder de jogar Boeing contra Airbus em preços, prazos de entrega e contratos. Ao se comprometer firme com o 777X, enquanto segue pedindo o A350-900, a Lufthansa manteve esse equilíbrio delicado entre fornecedores. Adicionar os A350-1000 teria desequilibrado demais para o lado da Airbus, reduzindo seu poder de barganha com Boeing em negociações decisivas. Agora, sobre a obsessão pela uniformidade. Companhias são fanáticas por simplificar a frota, porque isso corta custos em todas as operações. Mas existem diferenças. Operações em aeroportos precisam de procedimentos de carregamento diferentes. Sistemas de agendamento exigem parâmetros de desempenho distintos. A Lufthansa avaliou e concluiu: por que criar outra subfrota se podemos esperar o 777X cuidar das missões de alta capacidade e continuar usando o A350-900 para o restante? Simples, claro, eficiente. Mas essa estratégia deixou passar algo, e que acabaria forçando a companhia a rever completamente seus planos. A aposta da Lufthansa no 777X parecia incrível no papel. Ela foi a cliente de lançamento do 777-9, esperando as primeiras entregas em 2020. Aquelas pontas das asas retráteis não eram só para impressionar. Resolvia um problema real, permitindo que a enorme aeronave usasse portões padrão nos aeroportos, apesar da envergadura gigante. O 777-9 representava a visão de futuro da Lufthansa: menos tipos de aeronaves, máxima eficiência e capacidade revolucionária de passageiros nas rotas mais importantes. Mas tecnologia revolucionária traz riscos revolucionários. As primeiras entregas agora são esperadas para 2026, 6 anos atrasadas em relação ao cronograma original. Alguns especialistas da indústria acham que até 2026 pode ser otimista. Os atrasos não foram só inconvenientes, eles destruíram toda a estratégia de planejamento de capacidade da Lufthansa, principalmente considerando a frota envelhecida de 747 e A340. À medida que os atrasos aumentavam, algo interessante começou a acontecer. O A350-1000 começou a se destacar brilhantemente nas operações reais. A British Airways relatou desempenho excelente em rotas exigentes como Londres Heathrow para Los Angeles. A Qatar Airways achou a aeronave perfeita para sua estratégia de hub. As economias prometidas de combustível estavam se concretizando nos relatórios financeiros das companhias. Mas talvez o golpe mais duro para a Lufthansa era que o A350-1000 estava disponível. Havia vagas para entrega enquanto a disponibilidade do 777X continuava sendo um alvo em constante mudança. Com os atrasos do 777X aumentando, a Lufthansa encarou uma dura realidade operacional. A estratégia de esperar pelo avião revolucionário enquanto apostava nos A350-900 para crescer estava criando sérios buracos na capacidade da sua malha. A companhia teve que agir.
reativaram até 8 Airbus A380, aviões que planejaram aposentar de vez só para manter a capacidade nas rotas mais disputadas. Mantiveram os famintos por combustível A340-300 e A340-600 ativos por anos além do previsto, queimando mais combustível e oferecendo menos conforto que os concorrentes. Pior ainda, estenderam a vida útil de certos 747-400 que deveriam ter sido substituídos pelo 777X há anos. Essas aeronaves consomem muito mais combustível por passageiro e entregam uma experiência inferior nas rotas internacionais competitivas. Enquanto isso, os rivais da Lufthansa não ficaram parados, principalmente quando o assunto era a experiência na cabine. A British Airways já oferecia suas Club Suites desde o primeiro dia dos seus A350s. A Qatar Airways também tem o seu famoso Q-Suite em alguns A350s. E a Lufthansa, um lançamento problemático do Allegris, faz com que o business class de grande parte da frota de longas distâncias seja muito abaixo da média. Nem mesmo permite acesso direto ao corredor. No mundo do hub and spoke na aviação internacional, detalhes assim são cruciais. Agora, com o pedido do 777X, a Lufthansa não podia se dar ao luxo de ficar ainda mais para trás, esperando a Boeing resolver problemas de engenharia e certificação, que só pareciam aumentar. Mas o que tornou a situação deles realmente grave foi a recuperação pós-Covid, que acelerou muito mais rápido do que qualquer um previa. A Lufthansa se viu com uma demanda que não conseguia atender de forma eficiente. A pergunta que não quer calar: teria sido mais inteligente apostar em uma frota pequena de A350.000 como seguro para exatamente esse cenário? Março de 2023. A Lufthansa finalmente admitiu que sua estratégia precisava de ajuste. Ela encomendou 10 A350.000, seguido por mais 5 em dezembro de 2024. Isso não foi derrota. Foi uma gestão de risco sofisticada finalmente entrando em cena. O pedido do A350.000 teve vários propósitos estratégicos. Flexibilidade operacional para otimizar sua rede enquanto esperava a Boeing resolver seus problemas e, crucialmente, manteve o equilíbrio nas relações com a Airbus sem abandonar seus compromissos com a Boeing. O mais importante, foi um seguro. Se os atrasos do 777X continuassem, e continuaram, a Lufthansa não teria que correr atrás de capacidade usando aeronaves aposentadas e reativações emergenciais. Mas aqui está o gênio do timing da companhia. O momento do pedido proporcionou vantagens nas negociações. Garantiram preços e janelas de entrega favoráveis entre 2026 e 2030, dando flexibilidade para ajustar sua frota conforme o mercado evoluísse. Lembra da resistência original da Lufthansa por causa da complexidade da frota? A realidade do mercado forçou uma reavaliação. A diferença entre os 315 assentos do A350-900 e os mais de 400 do 777X era grande demais para um planejamento ideal das rotas. E aqui está o que a Lufthansa sempre soube, mas finalmente admitiu. Os benefícios da semelhança entre aeronaves superavam os custos da complexidade. Pilotos qualificados no A350-900 podem voar o 1000 com treinamento mínimo extra. As equipes de manutenção podem cuidar das suas duas aeronaves com praticamente a mesma expertise e estoque de peças. As sinergias operacionais, que sempre estiveram ao alcance, se tornaram finalmente valiosas demais para serem ignoradas. Aqui está a visão fascinante da saga do A350.000 da Lufthansa e porque a resistência inicial da companhia aérea foi, na verdade, mais sofisticada do que parecia. O que parecia um erro estratégico, rejeitar uma aeronave claramente adequada, foi, na verdade, um planejamento disciplinado da frota. A Lufthansa percebeu corretamente que o A350.000, embora excelente, não era diferente o bastante do A350-900 para justificar sua adoção imediata, considerando sua estratégia de longo prazo com o 777X. A Lufthansa preferiu esperar o 777X,
para conquistar uma verdadeira diferenciação da frota e avanços significativos na capacidade. Sua visão original era clara, lógica e operacionalmente eficiente. Mas, quando os atrasos repetidos da Boeing ameaçaram toda a estratégia de capacidade na companhia, ela se adaptou com inteligência. O A350-1000 passou de uma sobreposição desnecessária para um seguro essencial contra interrupções nas entregas. O verdadeiro gênio da decisão final foi o tempo estratégico. Ao invés de comprar A350-1000 desesperadamente, quando os atrasos do 777X apareceram, a Lufthansa esperou para negociar termos favoráveis e garantir entregas alinhadas às suas necessidades reais de operação. Antes de ir, o algoritmo do YouTube acha que você vai gostar do próximo vídeo, então por que não conferir?